Deixa eu te fazer um convite antes de começar a pregar. Na próxima, daqui a 2 semanas, já está aí na tela, dia 5 e 6 de agosto, nós vamos ter aqui na igreja um treinamento que a gente já faz há algum tempo, o Tiago, já fazemos há algum tempo, e vai ser no final de semana da ceia, dia 7 é ceia e batismo de manhã, chamado Líderes e Liderados. A gente fez algumas vezes já lá no Paraná, em outros lugares, e aí veio a pandemia, fez aqui em São Paulo, há 5 anos atrás também, lá no Bispo Júlio, em Suzano, aí veio a pandemia, a gente esperou um pouquinho, mas agora a gente está voltando com esse treinamento chamado Líderes e Liderados, é uma iniciativa do Tiago, eu faço parte também, e esse ano, como vai ser aqui em Itaquera, na nossa casa, a gente decidiu fazer um tempo diferente e especial. A gente vai trazer meu pai, o Bispo Simvaldo, tio Silmar, pai do Tiago, e eu e o Tiago, para a gente falar sobre essa relação de liderança e liderado, começando de casa, começando por nós. Vai ser dia 5 de agosto, uma sexta-feira, dia 6 de agosto, sábado, na parte da tarde até a noite, e já está liberada a inscrição, e a gente fez uma inscrição especial para o pessoal aqui da igreja, tá? Mas são inscrições limitadas por conta do nosso espaço, e aí se você for no nosso aplicativo, no IMW Itaquera, tem um lote ali para gente, só para gente aqui da nossa igreja. Esse lote 1 não está divulgado ainda externo, só para o pessoal da nossa igreja. A partir dessa semana a gente vai começar a divulgar nas mídias do pastor Silmar, do bispo, do Tiago. Então vai ser um prazer ter você participando com a gente, você quiser participar com a gente. Pastor, eu não lidero nada, então tem um problema sério, porque se você não lidera nada, você é um liderado, né? E alguém está te levando para algum lugar. Então você tem 2 escolhas na vida, uma é conduzir, outra é ser conduzido. Ou você leva, ou você conduz, ou você é conduzido. E aí você pode escolher liderar ou ser liderado. E você tem esse desafio. No tempo que a gente está vivendo, é um tempo que a gente precisa de pessoas que desejam conduzir. Não é verdade? Qual que é o problema da nossa geração, do tempo que a gente está vivendo? É que todo mundo acredita em tudo que ouve, ou em boa parte daquilo que ouve. Seja para o lado bom, seja para o lado ruim. É WhatsApp, é professor de faculdade, é professor de mestrado. Eu já fiz pós-graduação, faculdade, técnico, 2 pós, mestrado, MBA. Isso não quer dizer que eu ouvi todo mundo que era mais capaz do que eu, e eu sempre fui muito crítico naquilo que eu ouvia, e aceitei tudo que eles falavam. Eu gosto do que eles falam, tem muita coisa boa, mas é de acordo com aquilo que eu creio, porque eu sou um líder, decidi liderar a minha vida, decidi tomar rumos pela minha própria vida. Bom, vamos falar muito sobre isso e outras coisas durante esses dias. Então depois do culto você já acessa o nosso aplicativo, faz a inscrição, porque a partir de amanhã vai estar liberado para o público geral, e aí a gente não pode garantir. Pastor, eu quero muito participar, e eu não tenho nenhuma condição de participar financeira do evento, porque é um evento, ele te dá alguns benefícios. Me procura, tá bom? Me procura, a gente quer que você participe, e você vai participar de qualquer maneira. Eu quero que todo mundo participe da igreja, todo mundo é para participar. Se você não tiver condição, me procura, mas não deixa de participar, porque esse é um convite para todos nós. Muito bem, eu quero te convidar agora, então, a abrir a sua Bíblia comigo, no texto de 2 Coríntios, no capítulo 5. Eu vou ler na Almeida Revista e Atualizada, tá, pessoal? Só para vocês colocarem a minha versão, Almeida Revista e Atualizada. ARA. Esse é um culto muito especial para a gente, esse é chamado culto de amigo. É o culto que a gente gasta um tempo com os nossos amigos, entendendo essa relação de amizade. E nessa relação de amizade, de amigo, nós não temos como abrir mão de falar daquele que
decidiu ser nosso amigo. Jesus Cristo, ele não tinha nenhuma obrigação de sair do céu para ser nosso amigo, nenhuma obrigação. Nós já havíamos recebido o dom da vida por Deus, os seres humanos, e todos nós pecamos contra Deus no Éden, todos nós. Esses dias a gente estava lá em casa contando historinhas, né? À noite, antes de dormir, a gente tem a prática de contar história, fazer algumas atividades, e aí falando disso, a Esther perguntou, mas eu não pequei no Éden, por que Deus nos permitiu pecar? Por que Deus deixou, né? Não falou nos permitiu pecar, como eu estou falando, mas ela falou assim, por que Deus criou o homem? Essa foi a pergunta, agora eu lembrei, certinho. Por que Deus criou o homem sabendo que ele ia pecar? Aí eu falei, nossa, quantos anos você tem, menina? 6 anos, né? Tem que te mandar para a faculdade teológica já com 6 anos de idade, né? Difícil essa pergunta para responder. Por que Deus permitiu que o homem pecasse? Deus criou o homem sabendo que ele ia pecar. Porque Deus, ele criou uma oportunidade incrível para o ser humano viver, e mesmo assim o ser humano escolheu pecar. E todos nós escolhemos pecar em Adão, todos nós. Se substituísse eu por Adão, eu tinha escolhido pecar. Se substituísse você por Adão, nós poderíamos ter escolhido pecar. E todos nós fazemos essa escolha todos os dias. Todos os dias. Quando a gente gasta 5 minutos a mais ou perde 5 minutos do nosso trabalho, a gente escolhe pecar. Quando a gente fura a fila do trânsito, a gente escolhe pecar. Quando a gente não dá a nota fiscal de maneira correta, a gente escolhe pecar. Quando a gente passa do limite de velocidade, a gente escolhe pecar. Quando a gente anda sem cinto de segurança, a gente escolhe pecar. Estou falando de coisa aqui que a gente faz naturalmente, que a gente pensa assim, a gente imagina pecado o quê? Adultério. A gente imagina pecado homicídio, mas toda vez que a gente mente, peca. Fala para quem está do seu lado, mentira é pecado. Deixa eu contar um negócio que está aí, famoso, eu estou prometendo pregar isso antes que alguém pregue, mas a aposta esportiva é pecado, é jogo de azar, né? Hoje em dia, esse dia eu estava vendo o jogo, eu sou apaixonado por esportes, e aí eu comecei a ver as publicidades. Marco, dá uma olhada, Marco, nas publicidades, é Sporting Bet, é 365, é Betano, é Betfair, cara, não sei da onde saiu tanto aposta esportiva, é pecado, é jogo de azar. Tem um monte de coisa que a gente faz. Quando você desobedece os pais, pecado. Essa aqui é ótima. Sabe aquele boxezinho milagroso que vende na internet, que abre todos os canais? Eu sou o único besta que paga todo mês lá a TV, porque agora tem aí um box mágico, que o esperto do brasileiro acha que não tem nada de errado, pastor. Porque eu pagou uma vez, comprou o produto, e agora você tem liberado, só você é o esperto e nós somos burro, que pagamos mês a mês? Não vocês, aqui na igreja não acontece isso, mas lá no mundo, aqui não tem esse problema, né? Sabe aquele site, né, filmegratis.com.br, não é .com.br, pecado. Séries online, pecado, né? Então todos nós comeríamos da fruta do paraíso, não te engane. Se lá na fruta do paraíso tivesse um box mágico, olha a quantidade de crente que ia pegar o box mágico. Se fosse um site, olha, se fosse o limite de velocidade, imagina se a placa do paraíso fosse não passe de 80, o que ia ter de crente, irmão? Que ia passar dos 80 km por hora? Não, pastor, aqui ó, não é nada, não tem pecado passar do limite de velocidade. Puxa a tua capivara da carteira de motorista aí para eu ver, como é que está a sua pontuação? Nem comecei a pregar, só estou na introdução, calma, relaxa, e já podia ir embora, né, a gente se arrependendo, e falando, Senhor, me perdoa que eu pequei. Então vamos acabar, Senhor, me perdoa,
que eu pequei? Eu só falando de algumas coisas, podia falar de tantas outras coisas, tão reais, não é verdade? Tão reais que a gente tem vivido no dia a dia. Isso tudo é pecado, e a gente às vezes pensa que não é. A gente tem a tendência a imaginar que pecado é só aquelas coisas incríveis, e ao longo da nossa caminhada cristã, e eu estou falando aqui só para amigos, ao longo da nossa vida a gente vai se distanciando desses grandes pecados, mas se aproximando de pequenos pecados, de pecadinhos minúsculos. Quando você desobedece, quando você faz isso e aquilo, a gente vai ter na nossa visão cegada, e a gente acha que o fato da gente vir à igreja, entregar o dízimo, participar, ser líder, ser pastor, ser pai apostólico, bispo e etc, outra coisa, a gente não comete pecado, mas tudo isso é pecado, tudo isso é pecar. E aí eu lembro desse texto do apóstolo Paulo, e ele me ensina uma grande lição para nós, porque Jesus, ele abandona o céu, ele deixa o céu por amor às nossas vidas, porque ele deseja fazer um resgate do nosso coração. A beleza de Jesus é que antes mesmo do nosso pecado, ele já tinha providenciado para nós a oportunidade de recomeçar. Então Deus criou o paraíso sabendo que existia, sabendo da possibilidade do homem pecar, sabendo que o homem pecaria na presciência e sabendo da possibilidade de pecar na onisciência. Falei bonito agora, né? Isso é para os teólogos e para os arminianos aqui, para a gente saber que aqui não tem ninguém que acredita em predestinação. Aqui nós acreditamos na presciência de Deus. Deus sabia que o homem poderia pecar, mas não criou sabendo que ele pecaria, sabendo na presciência, mas também na onisciência, sabendo da possibilidade que ele pecaria. Então, esse poder, e sabendo disso, ele já preveu, ele já proveu, antes mesmo do nosso pecado, Jesus Cristo. Então Jesus, ele abre mão para ser nossos amigos, para ser nosso amigo e cuidar da gente, antes mesmo da gente pecar. E aí o apóstolo Paulo escreve algo lindo sobre isso, que é 2 Coríntios 5, 18 a 21. Ele fala assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos justiça de Deus. O que Paulo está falando aqui para a igreja de Corinto é algo incrível, especialmente para a mente daquela cidade, daquela cultura. Ele está falando algo que é quase que incabível para a mente da filosofia e da cultura grega, da cultura helena. Olha o que acontece. A cultura helena, a mitologia grega, é uma mitologia em que existem muitos deuses. Você conhece alguns, os principais: Zeus, Mercúrio, Apolo, não é? Mercúrio não, né? Hermes, porque Mercúrio é na mitologia romana, mas na grega é Hermes. Então Hermes, Apolo, Diana, são deuses, Afrodite, são deuses da mitologia grega. E cada deus na mitologia grega possui um templo em regiões. Por exemplo, o templo mais famoso da região de Corinto era o templo da deusa Diana, o templo de Afrodite. Eram deusas que também tem lá em Éfeso. Era um templo de prostituição. Por isso, na primeira carta aos Coríntios, Paulo se preocupa tanto com a prostituição, porque é uma realidade de convívio. Era assim que as sacerdotisas, elas serviam no templo. E isso acontece em toda a região da Grécia e Roma, em todo o Império Romano. Templos estabelecidos, muitos templos, e as pessoas iam até os templos, e lá nos templos elas eram servidas dos deuses. Elas entregavam algo para os deuses, e à medida que elas entregavam algo para os deuses nesses templos, elas recebiam algo dos deuses.
Então tem uma lógica na mente do romano, do Império Romano e da cultura helena. Qual que é a lógica do Império Romano? Eu tenho algo para oferecer aos deuses, e à medida que eu ofereço algo aos deuses, eu recebo algo em troca desses deuses. Então eu entrego um sacrifício, uma oferenda, e à medida que eu entrego o sacrifício e a oferenda, eu recebo desses deuses. Tudo bem? É igual ao McDonald's. Você chega no McDonald's, você vai lá no totem e escolhe o seu lanche, compra o seu lanche, e à medida que você compra o seu lanche, você paga o seu lanche, você recebe o seu lanche, chama o seu nome lá, chama o número do seu código. Só que Paulo está falando algo incrível, ele está falando assim, não, nós não fazemos parte, a nossa cultura, a cultura cristã, não é a mesma cultura romana, da mitologia. O que Deus faz, o que Jesus faz é algo completamente diferente. O que ele faz é um ministério, é um serviço. A palavra ministério você pode trocar tranquilamente por serviço. É um serviço de reconciliação. Ou seja, Deus, por meio de Jesus Cristo, nos serviu com reconciliação. Ele nos serviu. Ele, ao invés de nós irmos ao templo e servirmos ao Deus, e entregarmos ao Deus e recebermos do Deus, ele antecipou esse processo, ele inverteu a polaridade. Se em Roma as pessoas serviam e recebiam, Deus primeiro serviu com a reconciliação e recebeu a nossa vida por meio do serviço que ele prestou. Tudo bem até aqui? E isso é incrível. Isso é extraordinário, porque isso elimina um peso da minha vida, isso elimina um sentimento de todo cristão, ou melhor, deveria eliminar. Você tem que estar aqui livre, você tem que estar aqui tranquilo, na certeza de que você não vem aqui entregar nada, você não vem aqui fazer nada, você não é obrigado a dar nada, você não é obrigado a servir nada, você não é obrigado a fazer nada, porque Jesus já fez tudo. Jesus já nos serviu com a reconciliação. Pastor, então o que nós estamos fazendo aqui hoje? Não, calma, isso aqui que nós fazemos não tem nada de serviço, aqui é amor. Nós amamos a Deus, nós entregamos a Deus a nossa vida, nós trabalhamos, nós ofertamos, nós sacrificamos, nós às vezes passamos vida dia à noite, nós viemos aos cultos no domingo, não porque por meio disso nós vamos chegar até Deus, não, mas porque Deus chegou até nós, Ele nos procurou, Ele nos abraçou, Ele nos reconciliou, Ele deu a vida em nosso favor, Ele nos libertou, Ele nos deixou livre de tudo isso, e agora nós livres dizemos, te amo, obrigado, que graça maravilhosa, que coisa incrível é isso, por isso eu te amo. Alguém aqui só dá presente para a esposa quando faz aniversário? Se você faz isso, te converte, já está pecando, já põe lá na lista. Só dou presente para o meu filho quando faz aniversário, te converte, já põe na lista lá. Porque você não dá presente para a pessoa que ama só quando ela faz aniversário. Quem dá presente para o outro quando faz aniversário, faz uma obrigação. Amanhã é festa de aniversário do pastor, infelizmente não há possibilidade de todos serem convidados, mas eu fui convidado. Se ele me convidasse, eu ia demitir ele, óbvio. Brincadeira. Ele me convidou porque ele me ama, porque a gente não tem como convidar todo mundo. Nem podia falar isso, né? Me desculpa, meu amigo, me perdoa, tá bom? Mas eu vou te fazer uma festa para todo mundo. E aí, ele me convidou, eu fui convidado, mas eu não dou presente para o pastor Davi amanhã no aniversário dele, só, eu dou presente em qualquer dia, a gente almoça, eu pago às vezes o almoço, 90% das vezes ele paga, não me deixa pagar, mas porque ele me ama mais do que eu amo ele, mas às vezes eu pago. Quando eu escapo na frente, eu pago, que ele escapa e paga, mas aí eu pago, porque eu amo, eu dou carona para ele, amo, levo no metrô, amo, não faço isso porque é o dia do aniversário dele, amanhã, como aniversário, vou dar um outro presente, hoje é aniversário da Kézia, aí eu dei ontem um presente, mas em qualquer momento eu dou presente,
porque amo. Presente no dia de aniversário é obrigação, presente em outra oportunidade é amor. É isso que é o amor. Então nós respondemos ao que Jesus fez por nós com amor, mas Ele fez, eu quero de cara abrir a sua mente para isso. Paulo diz, olha, Ele nos serviu com a reconciliação, mas existe algo extraordinário nesse serviço de Jesus. Existem 4 princípios extraordinários que nós vamos nos lembrar, que ampliam, que são poderosos. Veja comigo, versículo 18 diz assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Veja, Paulo está dizendo assim, ora, tudo provém de Deus, tudo veio de Deus. Se tudo veio de Deus, todos são reconciliados por Deus, porque Deus não faz distinção de pessoas. O apóstolo Paulo, em outra oportunidade, em Romanos, ele vai falar exatamente disso, olha, Deus não faz acepção de pessoas. Então, se não faz acepção de pessoas, todas as pessoas foram chamadas por Deus, foram servidas por Jesus na reconciliação. Meu irmão, não há ninguém tão pecador, não há ninguém tão distante, não há ninguém tão impuro, não há ninguém tão longínquo, não há ninguém com um passado tão sujo que não foi alcançado pelo serviço de Deus de reconciliação. Talvez você olhe hoje para a sua vida e pense assim, pastor, quando você olhou essa lista, eu sou aquele que marcou o X em todas elas, eu sou aquele que erra em tantas outras coisas além dessas, eu sou de uma família ruim, eu venho de um histórico ruim, eu sou de um passado ruim, mas deixa eu te dar uma boa notícia, Jesus também serviu você com reconciliação. Não há distinção de pessoas na reconciliação. E sabe qual é a beleza da distinção, de não ter distinção? É que todos nós somos iguais. Porque se Jesus fizesse distinção entre alguém, você olharia para mim hoje e pensaria assim, o Senhor é mais santo do que eu. Mas como não há distinção e todos nós somos servidos da reconciliação, tanto você que está aí, que pode ter entrado aqui pela primeira vez, como eu que estou aqui há 36 anos nesse lugar, todos nós não somos diferentes, nós somos iguais, recomeçamos, dependemos da graça e do favor do Senhor, então não há distinção. Porque se houvesse distinção, ia ser como no templo romano, em que as sacerdotisas e os sacerdotes, eles ficavam integralmente naquele lugar, e porque eles estavam integralmente naquele lugar, eles eram superiores, eles estavam numa escala maior. Mas quando nós não temos distinção, e todos nós somos alcançados pela reconciliação de Cristo, nós todos estamos na mesma prateleira, nós éramos pecadores e fomos alcançados pela graça de Deus. Então olha para quem está do seu lado e fala assim, ó, não há diferença entre a gente. Maridão, esposa, ó, todo mundo é pecador, viu? Filhão, papai, todo mundo é igual. Líder, liderado, todo mundo, não existe distinção, não existe diferença. Em Romanos 3, o apóstolo Paulo escreve isso no versículo 23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. E o 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção em Cristo Jesus. Simples assim. Graça e graça e graça. Exclusivamente a graça de Deus. Por que eu estou falando isso? Porque na nossa caminhada a gente tende a pensar que a gente é mais santo que os outros. E quando a gente pensa que é mais santo que os outros, a gente para de conviver com o pecador. Mas quando a gente sabe a nossa real condição, daqueles que foram servidos pela reconciliação, nós olhamos sempre com compaixão para o pecador, porque nós sabemos que assim como ele está naquela condição, nós também estamos, e dependemos do serviço de Cristo Jesus de reconciliação. Nosso olhar é muito mais meigo, muito mais empático, muito mais compassivo, porque a gente sabe quem a gente é. A gente perdoa o líder, a gente perdoa o pastor, a gente perdoa o chefe, a gente perdoa o filho, a gente perdoa o marido, a esposa, o pai que nos ofendeu, a gente perdoa,
Porque a gente sabe que a condição que ele está é a mesma condição que a nossa, não há distinção, e todos nós precisamos e fomos servidos da reconciliação. Segundo, olha o versículo 19, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Deus olhou por meio de Cristo, e ao reconciliar cada um de nós, ele fez o seguinte, ele falou o seguinte: sabe isso que vocês fizeram, sabe essa dívida, sabe essa transgressão, eu não vou imputar sobre vocês. O que ele está dizendo é o seguinte: olha, por causa do meu serviço de reconciliação, não há mais dívida, vocês não deverão mais, eu não cobrarei dívida de vocês. E esse é um outro engano que a gente vai levando ao longo da vida. A gente pensa que há dívida, mas não há mais dívida, porque Jesus já pagou o preço na cruz do Calvário por todas as dívidas. O que a gente faz na nossa caminhada é só revisitar dívidas que já foram pagas por Jesus. Imagina assim, é como se você fosse, alguém falasse para você assim: olha, eu te dou agora essa casa, uma casa enorme, ela tem 50 quartos, 232 suítes, e piscina, e falando aleatório para você imaginar uma mansão, e gente trabalhando, você não precisa pagar nada, eu vou pagar. Imagina, alguém faz isso, o homem mais rico do mundo, ele paga tudo para você, eu vou pagar os serviçais, vou pagar o almoço, você não precisa nada, você precisa entrar na casa e viver, e curtir, usar, desfrutar, só isso. E você falar assim: não, eu quero ficar na minha casa. Doido, com tudo pago. Faz sentido algum isso? Não. Ou você estivesse na rua, ou tivesse aí um armário, pega todas as suas roupas, está lá, por melhores que elas sejam, e aí alguém, o dono de uma grande loja, que não se sirva de serviço escravo, né, porque a única que veio na minha mente agora era uma que se serve de serviços escravos, né, então vamos pular essa fase. Uma grande loja do Brasil, ele fala assim: pronto, você entra aqui na loja e faz um novo guarda-roupa novo, com tudo novo, pega tudo que você quiser, não precisa pagar nada, só que só joga essas coisas fora. E aí você fala assim: não, eu quero ficar com essas roupas. Ou melhor, para você que tem um carro, chegasse aqui o dono de uma empresa qualquer, da Porsche, e te oferecesse um Porsche, fala assim: eu vou te dar ele agora, IPVA pago até o final da sua vida, tanque abastecido em qualquer posto Petrobras, com a gasolina Podium, pago por minha conta. E você fala assim: não, vou ficar aqui com o meu carrinho aqui, eu quero abastecer por minha conta. Maluco, é doido, faz algum sentido? Então por que faz sentido a gente pecar, sendo que Jesus já pagou o preço por todos os pecados? Não faz nenhum sentido também, porque todos nós não temos mais dívidas, já foi pago o preço. Mas quando nós pecamos, o que nós fazemos é fazer o seguinte: olha, sabe aquele Fusca, eu prefiro andar de Fusca abastecendo do que andar de carro novo com o Senhor. E o apóstolo Paulo usa esse exemplo quando ele escreve em Colossenses 2 assim: olha, nós estávamos mortos pelas nossas transgressões, pela incircuncisão da nossa carne, mas ele perdoou todos os nossos delitos, ele cancelou o escrito da dívida que era contra nós, ele cancelou, ele pegou o cheque, ele pegou a dívida, ele pegou a fatura, ele cancelou. E a gente às vezes pega a fatura, pega o cheque, remenda com esparadrapo, remenda com durex para pagar uma dívida que nós não temos, que Jesus já pagou. Jesus serviu a todos nós pagando as nossas dívidas. E se Jesus paga, e qual é a beleza disso? É porque se Jesus pagou a minha dívida, se Jesus pagou a dívida do pastor Davi, se Jesus pagou a dívida do Murilo e de todos nós que estamos aqui, todos nós tivemos dívidas pagas por Jesus. Isso não nos faz diferente. Porque se eu tivesse pagado a minha dívida, eu não seria devedor de Jesus, eu não poderia ter liberdade, ou eu teria uma capacidade superior a você.
Mas a partir do momento que você e eu não pagamos nenhuma dívida, e Jesus pagou toda a nossa dívida, nós todos fomos livres, igual. Nenhum de nós pode falar assim: eu tenho uma dívida, eu fiz algo para pagar a minha dívida, eu alcancei um nível superior, eu tenho uma espiritualidade maior, porque eu estou há tantos anos sem pecar. Mentira! Todos nós tivemos dívidas pagas, e isso nos faz igual. Isso é um alento para a minha vida, porque eu sei que Ele pagou a minha dívida, Ele pagou a sua dívida, Ele pagou a dívida do mundo, e nós não devemos mais nada. Isso é um serviço. Pastor, por que a gente não fala isso tão claramente? Simples, bem simples, porque ainda existem pessoas que estão na mitologia grega e precisam escravizar as outras de alguma maneira. Porque quando você vem para a casa de Deus, e esse é um princípio que eu aprendi com Deus há tanto tempo, e eu sempre repito: a casa de Deus é um lugar de amor. Essa é a grande lição da parábola do pai amoroso, que eu não sei porque o tradutor da Bíblia em português colocou filho pródigo, porque para mim é a parábola do pai amoroso. Você já viu como é que é a parábola do pai amoroso? O filho pede: posso ir embora? Tchau. O filho volta: vem. Porque a casa do pai não é um lugar para a gente estar sob pressão. A casa do pai não é um lugar para a gente estar porque deve alguma coisa. A casa do pai não é um lugar para a gente estar porque a gente acha que estando ali a gente vai se tornar isso ou aquilo. A casa do pai é um lugar que a gente precisa estar por amor, porque a gente ama estar com o pai. Simples assim. E quando eu sei que as minhas dívidas foram pagas, eu venho para a casa do pai porque eu amo o pai, não porque eu preciso de alguma coisa. E aí quando chega segunda-feira, hoje é domingo, amanhã é segunda, eu já estou com saudade do domingo. Eu não entendo isso, pastor, como alguém não consegue vir domingo na igreja. Porque na segunda, na verdade no domingo 8h05, quando eu saio daqui, eu já estou em desespero, porque eu estou com saudade da casa do meu pai. Porque eu não estou aqui por prisão, eu não estou aqui porque eu vou ser salvo, eu já estou salvo. Ele já pagou, eu não estou aqui porque as dívidas já foram pagas. Eu estou aqui porque eu amo meu pai. E o lugar que eu encontro meu pai é na casa do pai. Então fala para quem está do seu lado: não tem mais dívida. Dá uma respirada assim, ó. Sabe quando você paga aquela dívida que você parcelou em 253 vezes? Aquele boleto de 60 parcelas das Casas Bahia, que você paga a última, que você vai lá, você fala assim: é isso, é assim que você tem que sentir todo dia quando acorda. Não devo nada, não devo nada. Se eu não devo nada, eu posso olhar nos teus olhos. Se eu não devo nada, eu posso te abraçar. Se eu não devo nada, eu posso amar os meus irmãos, né? Olha para alguém próximo de você, só olha, não fala nada, só olha, sorria para essa pessoa. Você não deve nada, irmão, você não deve nada. Olha para sua esposa aí, maridão, você não deve nada. Não sei porque o avivamento, sei que a mensagem estava calma, agora rolou um avivamento. Acho que os maridos ou as mulheres estão devendo alguma coisa. Olha o versículo 19 ainda. E nos confiou a palavra da reconciliação. Agora, se a gente não deve nada, qual é a ação mais incrível de alguém que não tem dívida? A dívida gera desconfiança. Você vai lá, imagina que seu nome, ninguém aqui tem nome no SPC Serasa, ninguém tem. Mas imagina que você está com o seu nome no SPC Serasa, porque isso também é pecado. Se você está com o nome no SPC Serasa, paga essa dívida, regulariza isso aí. Procura o pastor Davi, especialista em finanças da Igreja Metodista Wesleyana, pós-doutor, PhD, homem de Deus ungido e o nosso mestre na área de administração e finanças, concurso mundial aí que logo, vocês não sabem, mas já está pronto o curso. Procura, senta com ele, ele vai te ajudar, tá bom? Ele vai te ajudar, eu sei que vai, a gente faz isso aqui, tá? Aí, já até me perdi. O que é o SPC ou Serasa? O SPC Serasa é um sinal para os
vendedores de que você é um mal pagador. É uma desconfiança, não é isso? Não vende para esse cara. É isso que, deixa eu consultar aqui seu histórico. Aí a pessoa, não posso te vender. Desconfio de você, certo? Não é isso? Agora olha o que Paulo está dizendo, que Deus, Ele nos confiou. Você vê que coisa incrível? Por que Jesus e Deus nos confiou agora o serviço da reconciliação? Porque nós não devemos. Porque toda desconfiança, ela acabou quando Jesus pagou a nossa dívida. E agora não há mais dívida, então não há mais desconfiança, então há confiança da parte de Deus para conosco. É isso. É o pai que fala assim: filho, vai lá, pode ir. Eu sei que você não vai fazer nada errado. Eu sei que você é capaz. Eu sei que você é maduro. Quando eu fiz 18 anos, eu tirei minha carteira, porque eu não consigo entender isso. Na minha geração, eu com 15 anos, eu já estava lutando nas praças para emancipar os 16 para tirar a carteira com 16 anos. Essa é a história da minha geração. Todo mundo falava dos americanos, que com 16 anos tirava a carteira. E quando eu fiz 18 anos, no dia 3 de julho de sei lá que ano foi, eu fui lá, ali no centro de Itaquera, perto sei lá o nome da rua também, esqueci agora. Não, é perto da casa da Mari lá, na praça do DP ali, sei lá, bom, esquece. Lá no CFC, no dia 3 de julho, irmão, peguei meu RG com orgulho, joguei na mesa, quero fazer minha carteira de motorista. Mano, não tinha carro, não tinha casa, não tinha nem tamanho para dirigir, porque eu era pequeno, eu cresci depois, mas 18 aninhos estava lá. Hoje em dia os caras nem tiram, um jovem de 18 anos sem carteira, para mim é um cara nu. Mas eu não tenho carro, não interessa, irmão. Você fez 18 anos, você tem que ter carteira, você só vai ter carro se tiver carteira. Faz a carteira e compra um chaveiro. E anda com ele, assim, ó. Ponto. Põe a chave da tua casa, mas diz, logo vai ter a chave do meu carro. Bom, 18 anos, estava lá, tirei minha carteira. No dia, irmão, eu reprovei 2 vezes, passei na terceira. Então fique em paz, você também vai passar. No dia, irmão, que eu tirei, que eu peguei a CNH, Marco, no dia que eu peguei a CNH, meu pai falou assim, pode dirigir. Rapaz, eu pensei assim, esse meu pai é muito louco, porque ele nunca me viu dirigindo. Ele nunca, claro, tinha andado um pouquinho comigo, mas eu nunca tinha me visto dirigindo sozinho. E ele me entregou o carro para sair daqui lá para o seminário, que é lá no Cabo Sul, que pegava 2 estradas, sozinho. Isso é uma loucura completa, mas naquele dia ele disse assim, eu confio em você. Eu tomei uma multa depois de um tempo. E naquele dia eu estava almoçando na casa da irmã Vera, não sei se a irmã Vera lembra. Tomei uma multa. A multa foi, na época não tinha essa ponte aqui, que atravessa de Jacopesco para Trabalhadores. A gente tinha que passar pela Assis Ribeiro, entrar lá na ponte de Guarulhos, descer ali, e irmão, isso é um caos, era o capeta que deixava o trânsito lá. E eu saía muito cedo, me dava muito sono. E aí o que eu fiz? O belo dia, todo dia, irmão, todo dia alguém passava por um posto Petrobras ali, todo dia, e eu na fila, porque eu sou crente, né? Um dia o inimigo falou assim, passa aí, não custa nada. Irmão, no dia que o inimigo falou, passa aí, a polícia estava lá, 560 conto, eu nunca esqueço. Aí no meio do caminho eu pensei, vou fingir que vou abastecer. Mas aí eu já estava, falei, o que é um peido para quem já está todo lambuzado? Já pequei, já fiz o pior, paga essa dívida. Mas aí eu cheguei em casa, chegou a conta, que ela chega, não sei se você sabe, mas a fatura chega. Você pode usar o cartão, você pode pecar, você pode fazer coisa errada, mas a conta chega. Aí o meu pai chegou lá na mesa do almoço, na casa da irmã Vera, bem tranquilo,
Falou, Samuel, chegou essa continha aqui. Eu falei, já sei. 560 conto. Eu falei, ó, vou pagar essa conta, mas que não se repita. Aí eu pensei, nunca mais vou dirigir. Nada, no outro dia eu estava lá. Porque pai é assim, ele paga a sua dívida, ele confia em você de novo. Ele paga a sua dívida quantas forem necessárias. Um pai de verdade, ele confia em você de novo. E Deus faz isso conosco. Talvez você esteja olhando para a sua vida e pensando assim, puxa, mas eu errei de novo. Deixa eu dizer uma coisa, Deus já pagou a sua dívida que você errou de novo, e Ele está dizendo para você de novo hoje, eu confio em você. Eu acredito em você, eu te dou mais uma chance. Vai lá, pega a chave do carro, dirige de novo. Mas eu corro risco de tomar multa. Relaxa, dirige. Só não passa dentro do posto, por favor. Dirige, vai. Porque é exatamente isso. O apóstolo Paulo está falando algo difícil para os romanos entenderem, para a igreja de Corinto entender, porque na cabeça de um corintiano, da igreja de Corinto, não é corintiano, mas são os coríntios, mas na cabeça da igreja de Corinto, o que acontece é o seguinte, bom, se eu for lá e eu desfizer, olha a imagem que eles têm de Zeus. Zeus é um Deus que está numa nuvem com um raio na mão, não é isso? E ele está à procura de pessoas fazerem coisa errada, ele pá. Você já ouviu a seguinte frase, Deus castiga? Não, isso é uma heresia. Fala para quem está do seu lado, heresia. Jesus foi castigado pelo nosso pecado, já foi. O castigo de Jesus, Isaías escreve, nos traz a paz. O castigo já estava sobre ele, e pelas pisaduras nós somos sarados. Então acabou, não tem mais castigo, porque ele assumiu o nosso castigo. Então Deus não castiga mais, já foi, já está pago. Agora ele confia, isso é o serviço da reconciliação. Ele falou o seguinte, olha, eu vou castigar Jesus, para que vocês não sejam castigados, e eu confio em você. O Zeus, o Deus que está lá em cima, com um raio na mão, à procura de você, para que na hora que você pisar na bola, ele jogue um raio, não existe. É mitológico. O Deus que nós servimos, ele nos confiou o serviço da reconciliação. Paulo diz, olha, ele não apenas perdoa as nossas dívidas, mas ele reconciliou, dizer ao mundo que nós não devemos mais nada, que nós fomos perdoados, que nós somos amados, e não só nós estamos aqui, mas todos aqueles que desejarem ser amados pelo Pai. Essa é a confiança. Você quer receber a graça de Deus? Seja confiável a ponto de compartilhar com o mundo que Ele te ama. Porque a gente às vezes mistifica a pregação do Evangelho, não é? A gente pensa assim, para pregar o Evangelho eu preciso fazer um esboço, preparar, reunir os meus funcionários ou os meus colegas de trabalho numa sala e fazer uma explanação nisso. Não. Você quer saber qual é a melhor mensagem do Evangelho que você vai pregar na sua vida? É o amor de Cristo revelado através da sua vida. Quer pregar amanhã, antes de sair da sua casa, ou quando chegar no seu emprego, leva uma trufa para os seus funcionários, para os seus amigos, coloca na mesa, só isso, não precisa falar nada, dá uma balinha para o cliente, agradece o seu chefe por ter te contratado, por ser um bom chefe. Pastor, mas ele é um cão chupando manga. Agradece. Profetiza, é profecia e agradecimento. Agradece, obrigado, olha, eu sou tão grato a Deus pela sua vida. Por quê? Porque no mínimo ele paga o teu salário. No mínimo ele está sendo usado para te dar o recurso e a provisão de Deus. Então agradece. Obrigado pela sua vida, obrigado pelo seu serviço. Se você fizer isso hoje, amanhã, depois de amanhã, um mês, um ano, você vai ganhar muita gente para Jesus sem nunca ter dito Jesus te ama, porque a nós foi confiado o serviço do amor de Deus, a reconciliação. Eu tenho falado isso e já falei aqui para você, minha mãe ganhou mais gente que meu pai em toda a vida, fazendo o pior trabalho que existe, supervisora de retaguarda, que é corrigir o erro dos outros, chamar os outros para falar, você errou, não é isso, pastor? Esse era o trabalho
da minha mãe, chamar os outros dentro do escritório dela para falar, você errou. Só que quando você chegava dentro do escritório dela, tinha uma bomboniere de trufa. Aí ela, senta aqui, fecha o cofre, e aí pega uma trufa, qual que você gosta? Banana, uva, morango? Escolhe aí. E moral da história, eu nem sei quantas pessoas se converteram ao longo de toda a história da Caixa Econômica de São Paulo, e lá de Porto Velho. Só para você entender, o maior perseguidor da minha mãe hoje é pastor da nossa igreja. O maior perseguidor, o cara que o capeta levantou para perseguir a minha mãe lá, tirar ela das funções, colocar ela de caixa. E sabe qual foi a resposta da minha mãe quando ela foi colocada de caixa? Ela se tornou a caixa com o maior número de autenticações da agência. Vocês nem sabem o que é autenticação, jovens, né? Mas para os mais antigos isso faz sentido. Ela era a pessoa que mais pagava boleto no caixa, porque naquela época você não tinha aplicativo, você tinha que ir no banco pagar um boleto, só para explicar para os mais jovens. Então tinha uma fila, as pessoas ficavam na fila com as suas contas, e o caixa pagava, e aí aparecia um númerozinho, isso é a autenticação. Minha mãe era a caixa que mais pagava a conta dos outros, e assim ela ganhou o cara que perseguia ela, sem pregar, porque a gente acha às vezes que é uma pregação. E olha que coisa extraordinária, o que Paulo fala também em 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 5, ele fala assim, sabe por que você tem que viver o amor e ser confiado e expressar a reconciliação? Porque nós não pregamos a nós, mas a Cristo, e a nós como servos, por amor de Jesus. Quando nós fazemos isso, quando nós mostramos amor, nós mostramos Jesus. Quando nós servimos o mundo, nós servimos como Jesus. O mundo está muito chato, todo mundo quer brigar porque faz isso, faz aquilo, tem que fazer desse jeito ou daquele jeito, e os crentes estão ficando tão chato quanto, sendo que a gente tinha que ser a expressão do amor de Jesus. Em vez de ficar reclamando do chefe na rodinha, seja aquele que ama o chefe. Em vez de ficar reclamando dos amigos, fofocando, seja o amor. E aí olha o versículo 20 do capítulo 5, nós estamos lendo, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A primeira vez que eu li esse texto, eu fiquei parado nessa expressão. Na verdade, toda essa mensagem, ela se resume nessa expressão chamada embaixadores de Cristo. Porque a primeira vez que eu li, eu era um jurista, estava estudando direito na faculdade, e na faculdade eu era apaixonado por direito internacional. Até minha monografia da faculdade foi sobre direito internacional. E quando eu li esse texto, meus olhos se abriram de maneira incrível para essa expressão. Porque numa leitura aleatória sobre embaixadores de Cristo, a gente é embaixador de Cristo. O que é embaixador de Cristo? Um pregador. É a primeira coisa que você vai ouvir. Errado. Porque existe de cara uma diferença cultural, da cultura helênica, entre um cônsul e um embaixador. Tá bom? Vou te explicar o que é o cônsul. O cônsul ou o consulado, existem duas expressões da nação em um país: consulado. O que é o cônsul? O cônsul é a pessoa enviada, estou falando lá de antigamente, tá? Que assume hoje no nosso tempo, mas estou falando da cultura. O cônsul era a pessoa enviada pelo rei para uma nação para fazer uma negociação. Então ele ia para negociar, e ele recebia as ordens de negócio e voltava com isso. Mas ele é uma pessoa comum, indo negociar, nem precisava ser do país, ele era um bom negociador. Sabe aquele negócio de filme, que você vê lá, todo mundo do FBI e tal, de repente chama um negociador, que é um cara aleatório? Isso é o cônsul, na cultura, ele é esse negociador. Agora a embaixada não.
A embaixada era diferente. Quando um rei mandava uma embaixada, era uma comitiva. Essa comitiva levava uma bandeira, e a bandeira do país e a comitiva representavam o próprio país lá, e o embaixador se tornava o país em outro território. Por exemplo, trazendo para os nossos dias para ficar claro para você, se você vai ao consulado brasileiro lá em Nova York, você está em Nova York, nos Estados Unidos, dentro do consulado brasileiro. Mas se você vai à embaixada brasileira em Nova York, você vai ao Brasil, dentro dos Estados Unidos. Tanto que se você for acusado injustamente e correr para dentro de uma embaixada, você é julgado pela lei brasileira, não pela lei americana, porque você está dentro da embaixada brasileira. Um avião, por exemplo, brasileiro que voa, é uma embaixada brasileira. A TAM, a Gol, quando estão fora do país, elas representam o Brasil. Então dentro do avião você está dentro do Brasil. Por isso que você só vai assinar o visto ou o passaporte quando você chegou no aeroporto e passou para o outro lado, porque o aeroporto é uma área internacional. Mas dentro do avião você está dentro do Brasil. Enquanto você não saiu do avião, você está no Brasil. E a pessoa do embaixador então é o Brasil, em qualquer lugar. Então você está lá no meio da rua, nos Estados Unidos, você quer sentir o Brasil, abraça o embaixador. Abraçou o embaixador, está dentro do território brasileiro. Agora traz isso para a mensagem, traz isso para o texto, e porque Paulo falou. Paulo diz assim: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Embaixadores em nome de Cristo. Ou seja, eu e você não representamos Cristo, eu e você não pregamos Cristo, eu e você somos Cristo. Você está entendendo? Você tem noção do que é isso? Você não representa Jesus, você não prega Jesus, você é a própria pessoa de Jesus na terra. Para nós isso aqui está pacífico, vocês estão ouvindo isso há 3 anos e meio, não é verdade? Vocês já ouviram que nós somos o corpo de uma cabeça que é Cristo, e que isso é inseparável. Agora, é mais do que isso. O corpo, o dedo, a menor partícula, a menor célula do meu corpo, ela possui todo o DNA do meu corpo. Se eu pegar um pedacinho de unha, só esse pedacinho de unha, ele contém todo o meu código genético, e eu posso ser encontrado em qualquer lugar do mundo pelo meu pedaço de unha. Um cabelo, um pouco de pele debaixo das unhas. Você vê seriado, você sabe dessas coisas policial, porque ali naquele pouco de pele, ali naquele fio de cabelo, ali naquela digital está o teu DNA, e se está o teu DNA, está toda a sua identidade. Ou seja, em você toda a identidade de Cristo já está, mesmo que você seja a menor partícula e menor célula nesse grande corpo chamado Cristo, Ele é em você. Ele está expresso, Ele não é um negócio, Ele é semelhante, Ele é próximo, Ele é a imagem. Não, você é o próprio Cristo, representando o próprio Cristo, a própria. Quando você anda no trabalho, as pessoas não veem você, eles precisam e devem ver a embaixada de Cristo, a própria pessoa do Cristo, o próprio céu aqui na terra. Por isso que eu não acredito que nós apenas subimos ao céu, mas que nós representamos o céu está conosco, o reino está conosco, a reconciliação está conosco. Nós somos agora a própria reconciliação. Se antes Jesus Cristo, Ele já pagou a nossa dívida, se antes Jesus Cristo, Ele já não fez distinção, se antes Jesus Cristo, Ele já confiou, agora eu e você não fazemos distinção, agora eu e você já perdoamos, agora eu e você confiamos. E é incabível nessa compreensão pensar em um cristão que não perdoa. É incabível nessa compreensão pensar em um cristão que não confia. Não, pastor, eu nunca mais contrato crente, porque crente só me dá trabalho. Te converte.
porque eu dou trabalho para Jesus e Ele continua confiando todos os dias a mim o trabalho, a embaixada, a representação, a própria pessoa de Cristo. Não, eu não faço mais negócio que crente, que eu só tive problema com crente. Se converte, faz negócio com crente, faz negócio com ímpio, faz negócio com todo mundo, confia, mas o mundo é problemático, confia, o mundo é problemático, nós não somos o mundo, nós somos Cristo, e Cristo continua confiando no mundo, confiando em nós, confiando em mim, porque se Cristo não confiasse, Ele já tinha voltado. E o fato de nós ainda estarmos aqui e o mundo ainda está sobrevivendo é Jesus dizendo assim: eu continuo confiando que vocês vão fazer a coisa certa, eu continuo confiando que vocês vão reconciliar o mundo, eu continuo confiando que as pessoas vão olhar para vocês e elas vão ver a minha pessoa. Filipe fica em choque com a mensagem de Jesus em João 13:17. Ele fica em choque. E ele fala assim: Senhor, calma. O Senhor está falando que o Senhor vai para um lugar, preparar um lugar para nós, para o Pai, e que nós vamos ver o Pai. Então mostra-nos o Pai. E qual é a resposta de Jesus? Filipe, você não está entendendo? Eu não estou andando com você há 3 anos e meio? Olha para mim. Tem um monte de crente querendo ver o Pai. Eu cresci na igreja. Senhor, queremos ver tua glória. Quem aqui quer ver a glória de Deus? Levanta a mão se você quer ver a glória de Deus. Dá uma olhadinha para o lado aí. Senhor, mostra a tua face. Quem quer ver a face de Deus? Dá uma olhadinha para o lado aí. Mas a gente vai mistificando, sendo mitológicos, sendo os romanos. Não é meu professor, não é mestre Wagner? Sendo mitológicos, mas o evangelho é muito simples. Jesus é muito simples. E aí ele faz uma oração, falando assim: Senhor, eu só preciso de uma coisa. É por isso que eu oro. Para que eles sejam um, para que eles se tornem um corpo, porque se eles forem um, o mundo não apenas vai ver tu em mim, eu em ti, mas eu neles, porque a gente gosta de ver, né? Para que o mundo creia que tu me enviaste, mas a sequência ele fala: tu em mim, eu em ti e eu neles. Ou seja, agora o mundo vê Jesus em mim, em nós, o Pai em mim, em nós, o céu em mim, em nós. E o que o Pai fez? Se o Pai não trata as pessoas de maneira diferente, eu não trato as pessoas diferentes. Se o Pai perdoa, eu perdoo. Se o Pai confia, eu confio. Bom, essa é a igreja que eu quero ser, sabia? Essa é a igreja que eu espero construir aqui. Eu não quero ser lembrado por uma construção. Pelo batismo de 50 mil almas. Mas eu quero ser lembrado no futuro pelo pastor que ensinou vocês que todos são iguais, que todos merecem ser perdoados, que todos merecem uma segunda chance, que todos podem recomeçar, que todos, quando olharem para nós, eles falam assim: caramba, eu posso ser dessa igreja. Não porque a gente oferece algo, não porque a gente dá algo, e aqui a gente vai fazer tudo isso, mas porque eles olham para nós e eles falam assim: é
é leve. O evangelho está muito pesado, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não, é leve. A vida, às vezes a gente põe cargas pesadas demais, é leve. Jesus simplesmente fala assim: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11. É leve. Não, mas para trabalhar tem que ser assim. Para trabalhar tem que querer recomeçar, só isso. Aceitar o abraço do recomeço. Não, mas para fazer, recomeça, só isso, só isso. Mas essa pessoa errou tanto, pastor. É errar de novo. Eu também estou errando, acabei de errar, mas continuo sendo um embaixador, para que as pessoas no mundo, quando olharem para nós, elas vejam assim: Jesus está passando aqui. Vocês não estão vendo? Quando você sair do seu emprego, as pessoas vão falar assim: Jesus trabalhou nesse lugar, Jesus morou nessa vizinhança. Tem crente que o vizinho aumenta o som no sábado à noite, aí ele fala: agora eu vou acordar para a escola dominical. Aí ele coloca o som lá alto para apagar o vizinho que fez o som de noite. Deixa o vizinho dormir. Tem crente que é perseguido no trabalho, quando ele assume o lugar de destaque, ele demite a pessoa que perseguiu. Honra, coloca a pessoa. Tem gente que o amigo fala mal dele, fofoca, ele fala: ainda vou arrumar um argumento. Relaxa, perdoa. E no futuro, no tempo oportuno, olharão para você e falarão assim: olha, Jesus viveu aqui, Jesus viveu nesse lugar. Não é assim a história de Hudson Taylor? Não ganhou nenhuma alma, até que veio um pregador na região que ele estava e começou a falar de Jesus. E eles falaram assim: não, esse cara que está falando, a gente conhece, ele viveu aqui, morou entre nós. Ele já tinha, esse cara aí a gente viu. Aí todos se converteram, porque acharam que ele era Jesus. E aí o pregador explicou: não, ele estava falando sobre esse Jesus. Aí falou: mas ele vivia igual ele. É isso aí, é exatamente isso. Porque as suas ações, elas podem gritar no mundo que está falando muito. O seu testemunho vai gritar no mundo que está falando muito. Vamos orar? Você pode fechar os seus olhos? Porque ninguém pode lançar um outro fundamento além do que foi posto, que é Jesus Cristo. Esse é o fundamento. Não é um texto, não é uma mensagem, é uma pessoa, Jesus Cristo. Não é uma homilética, não é uma palavra organizada, é uma pessoa, Jesus Cristo. Jesus gastou mais tempo andando do que falando. Jesus gastou mais tempo comendo do que falando. Jesus gastou mais tempo à mesa do que ensinando em grandes grupos. Porque não é a pregação, é o testemunho, é a vida, é ser um embaixador. Te louvamos, Jesus, pelo privilégio que nós temos de transmitir o Senhor no mundo, de ser a expressão do Senhor no mundo. E Pai, nesse mundo tão cansado de pessoas que querem aparecer, nós queremos que o Senhor apareça. Nesse mundo que as pessoas querem ter palco, nós queremos que Jesus seja visto através das nossas vidas. Nesse mundo, Senhor, em que tem tanta gente brigando, nós queremos ser a paz. Nesse mundo em que tem tanta gente julgando, nós queremos ser, Senhor, o perdão. Nesse mundo em que tem tanta gente falando, nós queremos ser as ações. Nesse mundo em que tem tanta gente, Senhor, tanta gente triste, nós queremos ser a felicidade. Tanta gente chorando, nós queremos ser o consolo. Senhor, tanta gente com dificuldade, nós queremos ser a provisão. Tanta gente com problemas, nós queremos ser a resposta. É isso que queremos ser, Senhor. Queremos ser aquilo que o Senhor seria. Aquilo que o Senhor seria. E eu oro, Senhor, para que toda vergonha que os meus irmãos em algum momento sentiram por causa dos seus pesos, das suas dívidas, elas hoje mais uma vez sejam lançadas na cruz do Calvário, porque o Senhor já perdoou. Toda pessoa que em algum momento da sua caminhada se sentiu distante, que eles se sintam próximos mais uma vez, porque o Senhor não tem distinção.
não tem distinção. Todos aqueles, ó Pai, que se sentiram desconfiados na vida, ou tiveram um sentimento de desconfiança, que mais uma vez nessa manhã, eles se sintam confiados, a confiança do Senhor. Todos aqueles que sentiram, Senhor, apenas uma representação de Cristo, eles sejam a expressão de Cristo, sejam Cristo na terra. Eu oro pelos meus irmãos, Senhor, e pela Tua igreja nesse lugar, em nome de Jesus.